Meus amados irmãos em Jesus Cristo, primeiro domingo do ano civil, nós voltamos o nosso olhar para o presépio mais uma vez. A liturgia não se cansa de nos encaminhar e de nos explicar que o presépio não é um artigo decorativo. O presépio é um instrumento bíblico de contemplação, de oração. E na cena do presépio, óbvio, Jesus é o centro, mas nós também não podemos deixar de olhar ao redor. Durante o tempo do Advento, rezamos as pessoas que foram precursores ao nascimento do Senhor, como São João Batista, sua mãe, a família sagrada, a Sagrada Família, e hoje, de maneira especial, nós também observamos os Reis Magos, que vieram no Oriente e eles viram uma manifestação de Deus. A palavra epifania significa manifestação do Senhor. Uma estrela no Oriente. Por que eles viram essa estrela e Herodes não viu essa estrela? Queridos, o sol brilha para todos, sim ou não? A chuva, quando cai no céu, cai sobre todos, sim ou não? Não cai só sobre quem é bom. O sol não brilha só sobre quem é bom. A chuva não cai só sobre quem é ruim. Ela vem para todos. Deus trata-nos todos iguais. Alguns vêm, outros não. Deus está se manifestando agora para a gente. Alguns vêm, outros acham que Deus não fala, que Deus não responde, que Deus é distante. Outros quase não se contêm de tanta manifestação da bondade de Deus na sua vida. A verdade é que Ele se manifesta sempre. A Sagrada Escritura nos diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não há um só dia, um só momento em que não haja epifanias, manifestações do Senhor para nós. Mas nós precisamos ter olhos para ver. Como diz a liturgia da igreja, precisamos observar os sinais dos tempos. E somente pessoas contemplativas, homens e mulheres de Deus, observarão as epifanias de Deus para nós. E digo isso baseado no evangelho de hoje. Os reis magos, eles representam os povos pagãos. Enquanto que Herodes está no centro da capital da fé, que é Jerusalém, cercado de mestres e doutores da lei que não viram a estrela. Eles não viram essa estrela, embora ela estivesse no céu brilhando para todos. Para todos. Talvez cegos estavam olhando para baixo, embora estivessem cercados de coisas sagradas. Isso é um grande aviso para nós, que podemos estar na igreja, mas não estarmos vendo a manifestação do Senhor. Que podemos estar perto, mas a gente não está vendo a estrela. E aqueles que a gente acha que estejam porventura longe, podem estar vendo, como foram os reis magos que vieram de longe, guiados por essa estrela, porque eles tinham tempo para contemplar o céu. Eles tinham tempo para contemplar as maravilhas de Deus. Um parênteses. Quem aqui já admirou o céu no interior do estado? Não é diferente da grande capital, sim ou não? Parece que o céu fica mais estrelado, parece que ele fica mais perto da gente, não é verdade? E por que isso? Porque na cidade grande nós estamos acostumados a olhar muito para baixo. Nós estamos acostumados a olhar muito o trânsito, o medo do assalto, o medo do roubo, olhar as pessoas, os shoppings, as lojas. E no interior,
O silêncio toma conta da noite e a coisa que mais chama a nossa atenção não são as vitrines dos shopping centers, é o céu estrelado. Então, dá essa impressão de que os reis magos vieram desse ambiente, assustados porque ninguém via a estrela, só eles que viam. E diz, vocês aqui da cidade grande, da cidade de Jerusalém, não estão vendo? Não é possível. Essa estrela vem guiando a gente. E outra, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Ninguém sabia. Herodes ficou com raiva, inclusive, porque era uma pessoa extremamente insegura. Ele era o rei. E agora os reis magos vêm de longe dizendo que tem outro rei. Quando a pessoa é insegura, ela tem medo de perder o posto dela. Ela fica desconfiada. Ela fica com raiva de todas as pessoas que ameaçam o seu posto. Quando a pessoa é insegura, ninguém pode fazer melhor do que ela, porque ela se sente ameaçada. E ela começa a agir com agressividade, como Herodes reagiu, querendo matar o menino. Ninguém pode reinar no meu lugar, ninguém pode ser melhor do que eu, ninguém pode aparecer mais do que eu. Herodes era assim. Frágil era Herodes, muito frágil. Como ele se sente ameaçado por um bebê. O rei acaba de nascer, nós viemos aqui em busca dele. Herodes tenta ludibriar, tenta enganar. Olha os planos de Deus, não é? Herodes tenta intervir. E a palavra que me chama a atenção no texto é que quando Herodes ouviu isso, ele chamou em segredo os reis magos. Olha a astúcia do mal. Olha a astúcia de Herodes. Ele chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente essa história. Começa a articulação da maldade. Começa a articulação dos crimes, a matança dos santos inocentes. Mas Deus, que está no comando de tudo, Ele geriu os passos dos reis e depois em sonho disse a ele, olha, Herodes não tem o coração bom. Ele não quer adorar o menino coisa nenhuma. Portanto, não voltem por ele, não voltem a Herodes, não informem a ele, ao menino. Os planos de Deus, eles não podem ser desfeitos pela maldade do ser humano. E assim se cumpriu, meus queridos, uma estrela no Oriente. E quando a gente volta o nosso olhar para o presépio, percebam, quem foi até Jesus não foi para pedir, foram? Eles foram para dar. A gente vem para a igreja muito para pedir, não é verdade? Mas a gente pouco dá. Eu vou na igreja para pedir isso, eu vou na igreja para pedir aquilo, hoje eu vou lá na missa porque eu quero na hora das preces pedir isso. E o que é que você trouxe para o Senhor? Os reis magos, eles foram com as mãos cheias. Eles não se apresentaram diante de Jesus com as mãos vazias. E eles ofereceram o melhor. O ouro é o melhor que eles tinham. O incenso é o que é oferecido aos deuses, à divindade. A mirra era o que perfumava o corpo das grandes personalidades que morriam na época. Então, eram extravagâncias, podemos dizer na linguagem atual, né? Eles não ofereceram qualquer presente, eles ofereceram verdadeiras extravagâncias do mundo ao rei que acaba de nascer. Por isso, queridos, a grande lição que os reis magos nos oferecem no dia de hoje é dando que se recebe. A gente precisa aprender isso com eles. É óbvio, pedi e recebereis. Nós viemos à igreja como pedintes mesmo, como pessoas que precisam mesmo.
mas não esqueçam de que nós também precisamos dar. É dando que se recebe. Portanto, os reis magos receberam muito do Senhor. Eles foram os primeiros, depois da Sagrada Família, a contemplarem o menino Deus. Por quê? Primeiro, eram grandes contempladores, estavam com os olhos sempre fixos nas coisas do alto, e depois também eram pessoas generosas, não eram pessoas mesquinhas. Todas as pessoas generosas que dão, recebem muito mais. Todas as pessoas que têm capacidade de dar sem esperar em troca, o Senhor os sacia muito mais. O contrário também é verdadeiro. Quem pouco dá ou nada dá, quem é mesquinho, medíocre, sempre tem a tentação e a sensação de querer pegar o que é do outro porque acha que tem pouco. Essa é a grande realidade. Por isso que os reis magos, que hoje foram guiados por uma estrela, que esta mesma estrela nós tenhamos olhos para ver, porque ela continua sobre nós, ela continua acima de nós, querendo olhos contemplativos para vê-la, que nós tenhamos mais tempo para contemplarmos o céu, a natureza, que nós tenhamos mais tempo, porque tempo é questão de amor, para assim como os reis do Oriente, sermos guiados por essa estrela que é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.